Olá, bom dia. Eu sou o Thales. Esse é o Ginecologicamente Falando, podcast do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Universidade Federal de Pelotas. Viemos aqui mais uma vez falar de temas importantes na área da ginecologia e obstetrícia e assuntos importantes no dia a dia da saúde da mulher. Nesse episódio, nós estamos contando com a presença do professor Roberto Zambonato, que irá falar sobre endometriose conosco. Também temos a participação da nossa colega Tati, que participa da gravação dos podcasts. Bem-vindo, Tati. Bem-vindo, professor Zambonato. Bom dia. Obrigado pelo convite, bom dia a todos. Bom dia. Deixa eu apresentar o professor Zambonato, como bem conhecido aqui em Pelotas. Ele é médico pela Universidade Federal de Pelotas, é médico em ginecologia e obstetrícia pelo GHC, professor da ginecologia aposentado da UFPEL e da UCPEL, coordenador do serviço de videocirurgia ginecológica de Pelotas, no Rio Grande do Sul, e realizador da primeira esterectomia videolaparoscópica da região sul. Então temos esse grande prazer de contar com a presença do professor Zambonato aqui e vamos iniciar com as perguntas. Professor, para iniciar, o que é a endometriose e quais são as causas dela? Bom, a endometriose é um tema apaixonante. Realmente, talvez seja a área em que eu mais me dediquei na vida profissional. A endometriose ela é conhecida até como a doença do século, porque ela tem atingido mais as mulheres. Por várias questões, elas têm tido uma incidência maior dessa patologia. Ela, na verdade, é um processo inflamatório devido à presença do endométrio, a camada interna do útero, em algumas outras regiões que não apenas no útero. Então ela pode atingir a cavidade abdominal, o peritônio, ela pode atingir a bexiga, os intestinos, os ureteres, os ovários. Ela atinge outras regiões que não apenas o local que ela deveria estar. As suas causas são inúmeras. Elas têm causa genética, têm causa imunológica e têm causa externa, devido à toxicidade de algumas substâncias na natureza ou criadas pelo ser humano. Ela é muito frequente. Ela atinge 10% até 17% da população feminina do menacme, do período menstrual. E professor, e dando continuação, por que as mulheres com endometriose elas sentem dor? Elas podem sentir outros sintomas além da dor? Sim, elas têm dor e outros sintomas. A dor é pelo processo inflamatório. A lesão em si cria um processo inflamatório e isso desencadeia a cascata, inflamatória e produz dor naquela região. Também por distorção, às vezes, dos genitais internos, por aderências de outros órgãos e deficiência do funcionamento desses órgãos. Ela também pode ter sintomas urinários, sintomas intestinais, devido à presença de lesões nessas regiões. Professor, eu vou fazer uma pergunta, mas eu gostaria de saber se a endometriose ela é muito frequente. Sim. Como eu falei, ela atinge até 17% da população sexualmente ativa, do menacme. Isso é uma frequência bem alta, Em casos assim de dor pélvica, procura um consultório, ela chega a 60% a incidência. E em casos de infertilidade, 50%. Bastante. E é verdade que a endometriose dificulta a mulher a engravidar? Pode acontecer. Ela não é uma causa única. Ela pode, em alguns casos, devido a alterações na função, por exemplo, do transporte do ósito, na trompa, pode ocorrer por problemas imunológicos de morte do ósito ao ser secretado pelo ovário. Tem inúmeras causas, mas basicamente as aderências impedindo o transporte do ósito e dos espermatozoides, mas ela realmente é uma causa de infertilidade. E temos algo que seja possível fazer para essas pacientes, professor? Sim, quando a endometriose, como ela é classificada por estágios, Estágio 1, estágio 2, estágio 3 e estágio 4, quando ela tem os estágios iniciais, estágio 1 e 2, o tratamento ajuda a mulher a aumentar a sua fertilidade. Então, indução da ovulação, aumentar o coito no período ovulatório, tem várias técnicas que se usam, mas quando ela tem estágios mais avançados, estágios 3 e estágios 4, ela talvez precise de uma ajuda da fertilização in vitro. Professor, em relação, além dessa questão de engravidar, em relação a outros órgãos, por exemplo, o intestino, ele pode ser acometido? E além do intestino, mais algum órgão? Ela pode atingir todos os órgãos, inclusive por via hematogênica, muitas vezes pode atingir órgãos à distância. Eu tive casos, tem 4 casos de endometriose pulmonar, pode atingir, mas basicamente local, ela atinge a bexiga, os intestinos, o reto no caso, e o ureter. Esses são os órgãos mais frequentemente atingidos. E como saber se a mulher tem endometriose, professor? Ela tem que fazer exames, Basicamente assim, existe a suspeição, quando há uma suspeita muito forte que a paciente tenha essa patologia, ela tem que fazer exames. Os exames como ressonância magnética, ultrassom transvaginal, exames sanguíneos, a pesquisa do CA-125 é o marcador, e às vezes até o diagnóstico, certeza que é a videolaparoscopia. Professor, a endometriose, ela tem cura? Além da cirurgia, o que a gente pode fazer, assim, algum outro tratamento? Sim.
sim, a endometriose tem tratamento, ela não tem cura, porque nós não temos ainda uma causa única, a causa é múltipla, teria que atacar todas as causas e muitas delas genéticas. Ela, por ser uma doença bastante familiar, então existe a possibilidade da mãe tendo endometriose, a filha chega a atingir 50% de chance também de desenvolver. E isso não tem como mudar, a genética não tem como mudar. Então, mas tem outros tratamentos que se faz diminuindo o fluxo menstrual, que é a causa básica também do desenvolvimento das lesões. Isso pode ser feito com diversos tratamentos medicamentosos. Por que dizem que a endometriose é a doença da mulher moderna? Porque a mulher moderna ela está deixando a gestação para uma fase muito tardia na vida. Ela procura estudar, ela procura ter uma formação, procura um emprego profissional, o desenvolvimento da vida profissional e deixa para gestar numa fase mais tardia do que biologicamente deveria. A mulher ela foi feita para gestar no momento que ela tem a primeira menstruação até o período inicial de vida sexual, quer dizer, até os 20 anos, esse é o ideal, a mulher gestar por volta dessa idade. Infelizmente, as mulheres, pelas pressões da vida moderna, elas deixam para engravidar depois dos 35 anos. A grande maioria, hoje em dia, está acontecendo isso. E esse período coincide com o desenvolvimento de maior lesão e de maior dificuldades outras, né? E o fato de não gestar e desenvolve a doença, porque ela, no momento que ela tem gestação, ela deixa de menstruar. E a ação hormonal sobre os genitais internos favorece a não desenvolver lesões. Então, a mulher moderna, ela está mais acometida. Além disso, existem outros fatores, como o uso de substâncias, como álcool, fumo, como a falta de exercícios, uma dieta não balanceada. Isso tudo ajuda a desenvolver mais lesões e aparecimento da doença. Professor, e por que é tão longo o tempo entre o aparecimento dos sintomas e até ser diagnosticada a doença? Esse período se chama período de latência. É porque, primeiro, pela dificuldade no diagnóstico. Não é uma doença muito fácil de diagnosticar. Pode ter uma suspeição, e essa suspeição tem que ser suspeição, assim, praticamente em toda paciente que tiver cólicas menstruais muito importantes, cólicas progressivas, ou dispareunia, que é a dor na relação sexual. Mas ao momento que tenha suspeição, até diagnóstico de certeza, que são os exames que eu comentei, como ultrassonografia, como a ressonância, como a videolaparoscopia, são exames caros, são exames difíceis de fazer. Então, mesmo em países desenvolvidos, como por exemplo na França, são 7 anos o período de latência. Isto é, desde o momento que houve a suspeição até o momento que houve o diagnóstico definitivo. No Brasil é maior, esse tempo é maior porque o sistema de saúde é muito precário, para conseguir esses exames demora muito, mas em média no Brasil é 8 anos, desde a suspeição até o diagnóstico definitivo. Em São Paulo, que existe um centro bem desenvolvido para pesquisa e tratamento dessa doença, que é exclusivo para o tratamento dessa doença, eles têm uma lista de espera de videolaparoscopia de 4 anos. Então, no momento que a paciente chega lá, até ter o diagnóstico definitivo através da videolaparoscopia, ainda vai aguardar 4 anos. Então, é bem difícil o diagnóstico definitivo e, por isso, o período de latência até o diagnóstico demora. Bastante tempo, né, professor? Esse período de latência, eu achei bem longo. O senhor falou em videolaparoscopia. Como que é essa cirurgia para endometriose, professor? Bom, aí é muito devido às queixas da paciente. Então, se tu tem uma suspeição, a queixa é bem importante de dor pélvica. Se tu tem a história de infertilidade, a paciente quer gestar e não está conseguindo gestar. E se tu tem alguma lesão já suspeita previamente, então por ultrassonografia ou por exames de imagem, tenha cistos nos ovários, tenha sinais de deformação dos genitais, qualquer uma dessas manifestações sugerem que tu faça uma videolaparoscopia. A videolaparoscopia é o diagnóstico de certeza, que vai se enxergar as lesões. E este procedimento, ele na verdade também é tratamento, não só diagnóstico, como tratamento. Então, no momento que tu enxerga a lesão, tu já tem que estar preparado para tratar a lesão. É o que os americanos chamam de see and treat, né? Quer dizer, tu olha e já trata. Essa cirurgia, muitas vezes, rápida, porque tu tem poucas lesões, cauteriza os focos, ou extirpa os focos, ou bem demorada. Muitas vezes tem lesão atingindo o intestino, tem que fazer ressecções intestinais, tem que fazer anastomoses intestinais, ou dissecções de ureter, com cirurgias que podem durar horas, né? 4, 6 horas. Então, são cirurgias que podem ser bem simples, ou cirurgias que podem ser bem complicadas. Isso tem que estar preparado para isso. Isso não pode ser uma cirurgia que tu vai fazer um diagnóstico só, tirar o aparelho, laparoscópio e essa paciente tem endometriose, se vira. Não, tem que estar preparado já para tomar essa atitude. Então, a endometriose é um mundo à parte na cirurgia. O tratamento é ressecar todas as lesões. Você não pode deixar nenhuma lesão visível. O problema é que existem lesões invisíveis. Essas lesões que ainda não são visíveis, elas podem se desenvolver. Então, além de tratar cirurgicamente, ressecando as lesões, tirando as aderências, soltando os órgãos que estão presos, né, um no outro, muitas vezes, tirando os cistos anexiais nos ovários, tu ainda tem que se preocupar com aquelas lesões que podem surgir mais tarde. Então, tem que, às vezes, manter um tratamento medicamentoso ou mandar essa paciente gestar o mais rápido possível. Essa é a conduta. Nossa, professor, realmente
é um mundo à parte, a questão cirúrgica, né? Sem dúvida. A endometriose, professor, ela engorda? Não, a endometriose não engorda. As pacientes que têm um peso acima do normal, elas têm mais propensão porque o nível hormonal, e essa doença tem uma questão também hormonal. A ação hormonal sobre os genitais, ela desenvolve a ação estrogênica. A pessoa com peso acima do normal tem uma transformação no tecido gorduroso dos hormônios estrogênicos, principalmente do estriol. Estrona se transforma em estriol no tecido gorduroso. Então isso favorece um pouco. Mas o problema da engordar é o tratamento. O tratamento hormonal, ele retém líquido. E realmente, toda paciente que começa a usar os tratamentos hormonais, elas têm um aumento de peso, que é a retenção hídrica. Então, por isso, elas relacionam o tratamento, a doença em si com o aumento de peso, mas na verdade não é a doença que maior o peso. É o tratamento hormonal que pode reter líquidos nos primeiros meses e a paciente aumentar de peso. Incrível, professor. É muito legal ouvir o senhor falando sobre isso. E eu tenho uma dúvida que é geral, assim, eu vejo muitas pessoas questionando isso. Se a endometriose, ela pode virar câncer. O foco de endometriose, ele não vira câncer. Ela não tem nada a ver com câncer, a não ser o ovário. O cisto de ovário, ele tem um tumor chamado o carcinoma endometrioide. Então, dentro do cisto, é como se fosse uma grande área menstrual. E esse cisto pode desenvolver um carcinoma endometrioide com um pouco mais de frequência. Isso existe. Então, na verdade, é muito raro, mas todo cisto de ovário endometriótico, que se chama endometrioma, ele tem uma possibilidade um pouco maior de malignizar do que um cisto de qualquer outro tipo no ovário. Mas a endometriose em si nada tem a ver com câncer. Ela não vira câncer. Muitas vezes ela se transforma pro paciente como se fosse um câncer pelo fato de dizer, olha, não tem cura, ela é uma doença crônica, ela é uma doença que pode disseminar, que ela pode, inclusive, dar, entre aspas, metástase. Não é metástase, são êmbolos hematogênicos que podem viajar no corpo e dar em outros órgãos à distância. Eu tive paciente que teve uma endometriose no ouvido, diagnóstico com biópsia, no ouvido externo com biópsia do otorrino. Me chamou para mim, tem uma paciente aqui, tem uma lesão escura, foi biopsia e deu isso aqui, ó. Era uma endometriose no ouvido. Quer dizer, é uma doença que pode aparecer em várias outras regiões do corpo, mas ela não é maligna, ela não mata como câncer. Essas metástases são metástases que não se desenvolvem como a metástase do câncer, né? Professor, qual é o local mais frequente? É o fundo de saco Douglas, né? Local atrás do útero, onde a gente chama de o poço da fertilidade. O fundo de saco de Douglas, entre o reto e o útero, são o local de maior frequência. Na fossa ovariana, isto é, atrás do ovário ali, tem uma fossa nessa região, então são os locais de maior frequência. Depois do fundo de saco anterior, entre o útero e a bexiga, depois o ovário e depois as demais regiões da pelve. Professor, e essa doença ela é muito dolorida. Muita cólica pode ser considerada endometriose? Toda cólica menstrual, ela tem que ser investigada. Se sabe hoje que aquela menina que antigamente iniciava o período menstrual, tinha aquela cólica, e nós, todos ginecologistas, achávamos, não, isso é a dismenorreia primária, não se faz nada, ou se usa, né, anti-inflamatório, vai se levando, e a criança, na época, né, vai piorando, e com o tempo progressivo, cada vez mais, e essa paciente, ela hoje se sabe que a incidência de endometriose é muito alta nela. Então, toda cólica, ela tem que ser investigada. Pode ter alguma malformação dos genitais, e isso favorece a cólica menstrual e favorece o aparecimento de endometriose. Tudo aquilo que fizer menstruar mais faz aumentar a incidência de endometriose. Então, qualquer malformação que dificulta a saída da menstruação para o meio exterior e favoreça a menstruação retrógrada, isto é, cair na cavidade pedaço do endométrio e proliferar naquela região, vai aumentar a chance de endometriose. Então, ímens imperfurados, úteros com septações, tudo isso vai aumentar a incidência de cólica e vai aumentar a incidência de endometriose. Então, nós não podemos achar, como antigamente se fazia, que a cólica menstrual das meninas era, isso aí é dismenorreia primária, não dá valor nenhum, toma uma pílula, muitas vezes, um anticoncepcional, e não se dava valor. O Chapron, que é um francês, só estuda endometriose, tem um serviço na França que só faz isso, né? Ele desenvolve inúmeros trabalhos, ele provou que aquela adolescente que usa a pílula anticoncepcional oral no período inicial das menstruações, depois do segundo ano de menstruação, que se faz isso, e inclusive hoje em dia se continua fazendo, ela é uma paciente de risco para desenvolver endometriose profunda, que é aquela endometriose tardia que atinge os intestinos. Então isso é muito sério, porque nós podemos estar deixando de verificar um marcador para endometriose profunda numa fase mais tardia da mulher, e isso pode ser muito prejudicial para nossas pacientes, porque essa paciente depois, para tratar uma endometriose profunda, é um trabalho enorme, podendo evitar ou diminuir a chance dela desenvolver uma endometriose tão grave. Professor, isso se daria porque mascararia a doença inicial?
Exatamente, é porque ela tem uma diminuição dos sintomas. O que faz o anticoncepcional? Ela diminui o volume menstrual e diminui a cólica. E a paciente vai levando. E só que essa paciente não sendo investigada, focos vão se desenvolvendo. O diagnóstico vai ser mais tardio e toda vez que o diagnóstico é mais tardio, nós vamos ter uma doença com a possibilidade de ser mais avançada. E eu acho que todos nós conhecemos alguém que tem uma história dessa de muita cólica, que no início da menstruação era tida como normal. Eu pelo menos tenho uma prima assim, que ela, no início da menstruação dela, ela tinha cólicas e que ela chegava a desmaiar. O ginecologista na época dizia que era normal. E hoje ela tem o diagnóstico de endometriose. Isso está provado que interfere, inclusive, na vida profissional das pacientes, né? Um trabalho exatamente do serviço do Eduardo Shore em São Paulo mostrou que a paciente com endometriose ela tem prejudicado a sua vida profissional, porque ela vários dias por mês ela não consegue trabalhar ou às vezes nem consegue ir no seu trabalho pela dor, pela cólica intensa, prejudica emocionalmente às vezes a paciente, psicologicamente muitas vezes, até muda a personalidade de algumas pacientes. Então essa doença ela pode ser dita como mas é uma doença que não é grave, ela não mata. Não, ela pode trazer sérios problemas para as pacientes. Acho que cada vez mais os médicos e principalmente os ginecologistas têm que ter atenção a essa doença para tentar uma profilaxia, que seria uma coisa mais difícil, mas com alguns cuidados que nós podemos ter para tentar diminuir a incidência dela. Professor, e existe algum tratamento natural para a endometriose? O tratamento natural é gestar, e gestar cedo, e mais gestações possíveis. Por que essa doença antigamente tinha menos incidência? Porque as mulheres tinham muitos filhos, as mulheres elas engravidavam cedo e elas davam bastante mamar, quer dizer, amamentavam. O que acontece quando a mulher está grávida? Ela não menstrua. O que acontece quando a mulher amamenta bastante tempo? Ela não menstrua. Isso diminui a incidência de endometriose. Então, o tratamento natural mais óbvio seria as mulheres engravidar mais cedo e as mulheres engravidarem mais. É óbvio que na nossa modernidade isso não é possível. Não é possível porque, óbvio, as mulheres hoje é uma força de trabalho. Elas não podem, como as mulheres antigas, passar grávida e amamentando, grávida e amamentando, grávida e amamentando. Isso não existe mais. Então nós temos que achar uma outra maneira. O tratamento natural atual é, basicamente, exercícios, manter o peso adequado, evitar toxinas, que são substâncias que podem aumentar a probabilidade de endometriose. Então, assim, na Bélgica, em 1994, foi descoberto uma incidência de 80% das mulheres na cidadezinha da Bélgica, Knowles, lá, ela foi vista uma absurda incidência de endometriose. Aí eles foram ver por quê. É porque tinha uma fábrica de geladeiras, de ar-condicionado, geladeiras, que soltava na natureza essas substâncias, paradioxinas, né? São uma substância que, quando tem contato com o ser humano, principalmente com a mulher, vai diminuir os anticorpos das células assassinas, que são as células no peritônio, que matam as células endometriais. E essas células endometriais são aquelas que na menstruação retrógrada, e toda mulher, quando menstrua, um pouco cai na cavidade pelas trombas de endométrio. E essas células assassinas, elas vão lá e matam. Então é normal isso acontecer. O que foi visto? Que essas substâncias, elas não matavam esses anticorpos, diminuíam esses anticorpos. E isso fazia com que proliferasse mais o endométrio. 80% das mulheres do Menachem tinham endometriose naquela cidade. Então isso aí levantou a lebre. Então a endometriose é uma doença que pode ocorrer por substâncias exógenas, não só geneticamente. E realmente, então, o que é o tratamento natural? É tu evitar essas substâncias. Hoje, a maior parte das fábricas de ar-condicionado e de geladeiras, elas não soltam esses gases na natureza, elas são obrigadas a usar um filtro. Mas existem outros poluentes que têm essa substância, como os venenos agrícolas. Então, trabalhar na lavoura, em contato com essas substâncias, aumenta a chance de endometriose. Ter trabalho agrícola também em poluição ambiental, como poluição dos carros, também aumenta essa substância. Então, áreas de muita poluição do escapamento dos carros também vai ter esse tipo de poluente. Isso é um tratamento natural, evitar esse poluente. O que é difícil, eu sei, mas a sociedade tem que evoluir, ela tem que melhorar algumas coisas, né? Então, melhorar a dieta das pacientes, procurar uma dieta adequada. Existe uma dieta própria para pacientes com endometriose, com aumenta a vitamina D, com substâncias de cor de laranja na natureza, os beta-carotenos, faz bem, são anti-inflamatórios para nós, ser humano. Isso, aumentar essas substâncias ajuda. Diminuir as substâncias como o café, o chocolate, que tem a cafeína. A cafeína é um inflamatório, vamos dizer assim. Então, aumenta os processos inflamatórios em geral. Então, diminuir. Não precisa parar o café, o chimarrão, o chocolate, mas
diminuir a incidência dessas substâncias, a ingesta. Isso tudo é um tratamento natural para a endometriose. Basicamente, a mulher que faz exercícios, que se mantém magra, que menstrua, entre aspas, pouco, né? Não precisa o volume menstrual, manter um volume menstrual mínimo, é interessante. Hoje em dia, a tendência é essa. Então, isso é o tratamento natural para a doença. É isso que se faz para tentar diminuir a incidência dessa doença e manter a fertilidade futura das mulheres. E professor, e a mulher com endometriose, ela pode perder o bebê se ela engravidar? Sim, existe um aumento da incidência de abortamento em mulheres que têm endometriose atingindo a parede do útero. Existe um capítulo à parte da endometriose atingindo a parede do útero que se chama adenomiose. Essa doença, adenomiose, ela é a endometriose da parede do útero. Quando as mulheres têm esse capítulo da doença, aumenta a incidência de abortamento. O normal, o que é? Nós temos entre 10% e 15% de abortamento no ser humano. Esse é o normal. Todas as mulheres têm esse risco. As mulheres que têm adenomiose têm na média de 20% de abortamento. Então aumenta 5 pontos, então, o que é bastante. A incidência de abortamento nas mulheres que têm endometriose atingindo a parede do útero, isto é, com adenomiose. Fantástico, professor. Muito bom. Eu não tenho mais perguntas para perguntar, não sei se a Tati tem algumas outras. Não, eu terminei as perguntas também, só tenho a agradecer. Nossa, uma baita aula, professor, muito obrigada. Eu queria só agradecer também o convite, e assim, a endometriose, ela, como se diz, é apaixonante, eu já falei. Depois que vocês entram nesse mundo, hoje existem 2 sociedades brasileiras que trabalham, que os sócios são dedicados somente à endometriose, e eu acho que nós temos que criar mais profissionais dedicados especificamente a essa doença. Isso existe no Brasil, mas é um número pequeno. O Brasil é um grande produtor de artigos e trabalhos científicos que ajudam ao tratamento dessa doença, principalmente em São Paulo, no Rio de Janeiro, o Cláudio Crispo, o Marco Aurélio, Rio de Janeiro também. Aqui no Sul, nós temos também no William Kondo, no Curitiba, aqui em Porto Alegre. Existe uma quantidade grande de profissionais dedicados. Eu fiz uma formação muito antiga, quer dizer, no tempo que ainda se fazia laparoscopia e não a vídeo, isto antes do ano de 1990. Desde aquela época a gente já tinha uma dedicação a essa doença porque a gente viu o sofrimento produzido nas mulheres dessa doença. Depois que eu tive com o Paulo Oirosa em São Paulo, que também tem um grande serviço de videolaparoscopia dedicado à cirurgia da forma grave dessa doença, eu mais reconheço que nós temos que ter centros específicos para o tratamento da forma mais grave, porque essas pacientes, elas não têm a quem recorrer. Elas acabam sendo operadas muitas vezes por profissionais que não são os profissionais dedicados a essa doença e acabam perdendo seus genitais, acabam perdendo seu útero, acabam perdendo seus ovários, e não é esse o objetivo do ginecologista. O nosso objetivo é poupar as mulheres e tirar o sofrimento das pacientes. Então eu acho que tem que ter mais profissionais dedicados. Eu acho que isso talvez atraia, essa entrevista talvez atraia algum profissional que possa no futuro se dedicar exclusivamente a essa doença, e isso vai ser muito legal. Muito obrigado pelo convite. Sim, talvez o senhor esteja agora plantando uma semente aqui em algum dos colegas que queiram a área da residência em ginecologia e obstetrícia. Muito bom. Exatamente. Bom, agradeço. Seria o ideal. Talvez até nós mesmos, né, Thales? Ginecologista obstetra eu vou ser, isso é certeza, né? Quem sabe um dia eu me dê. Muito obrigado, professor. Agradeço a todos que ouviram o podcast do Ginecologicamente Falando, né? Esse tema de extrema importância que é a endometriose. Agradeço a presença da Tati, minha colega que nos ajudou a fazer as perguntas, e sobretudo ao professor que dispôs um tempo do dia dele para falar um pouco sobre endometriose conosco. Tati, professor, muito obrigado. Muito obrigado, gente. Um beijo. Seguimos aí. Até o próximo episódio.